Oi, pessoal. Aqui é o Anderson e hoje a gente vai conversar um pouco sobre processamento e maturação do RNA. Então, como a gente viu ao longo das nossas últimas conversas, a molécula de RNA é um transcrito do DNA. A informação fundamental está presente no gene do DNA, essa informação é transcrita em RNA e o RNA produzido, se for do tipo mensageiro, vai ser então encaminhado até o ribossomo, onde vai ser traduzido em proteínas. Muito bem. Apesar de parecer simples, esse processo de migração do RNA mensageiro recém-transcrito para o ribossomo, principalmente em células eucarióticas, pode ser bastante perigoso, porque é normal que a gente produza ao longo do nosso metabolismo celular vários radicais livres, várias espécies reativas de oxigênio, que, se entrarem em contato com essa molécula de RNA recém-transcrito, vão provocar danos à molécula. Que tipo de danos um radical livre pode provocar à molécula de RNA? Ora, um radical livre é uma espécie reativa que tem ampla afinidade por qualquer coisa que ele encontrar ali no citoplasma da célula. Então, que os radicais livres, essas espécies reativas de oxigênio, que a gente produz principalmente a partir da nossa respiração celular, o que vai acontecer é que eles podem arrancar nucleotídeos da molécula de RNA. O que significa dizer que se esse RNA recém-transcrito não for devidamente protegido, nucleotídeos podem ser arrancados dessa molécula, o que significaria dizer que a informação iria chegar de maneira incompleta até o ribossomo. E aí, nessa situação, a gente teria um problema na tradução. A proteína traduzida não seria a proteína que foi mandada ser traduzida a partir da informação do gene, porque nucleotídeos foram perdidos. Então, as nossas células, elas possuem mecanismos muito interessantes de proteção dessa molécula do RNA para impedir que essas espécies reativas de oxigênio possam provocar danos significativos e perda de informação dessa molécula. Então, normalmente a gente diz que a molécula de RNA recém-transcrito ou transcrito inicial do RNA é um transcrito que é uma molécula de pré-RNA ou ainda de RNA imaturo. Essa molécula de RNA, embora já tenha sido transcrita a partir do gene do DNA, ainda não é uma molécula madura, ela ainda não está apta a ser encaminhada até o ribossomo, onde a tradução vai acontecer. Primeiro, essa molécula precisa ser protegida. E segundo, como a gente também já conversou ao longo das nossas últimas aulas, a informação presente nessa molécula de RNA é a informação que é composta por exons e introns. Exons sendo aqueles fragmentos de informação que são úteis à síntese proteica, então a informação que deve permanecer na molécula de RNA, e os introns como sendo aqueles fragmentos de informação que precisam ser removidos. E uma vez que os introns são removidos da molécula de RNA, os exons são religados para formar uma só sequência que vai ter então a informação que vai ser encaminhada até o citoplasma para que nos ribossomos possa haver a tradução. Então, o que envolve o que a gente chama de processamento do RNA ou processamento e maturação do RNA são esses dois processos fundamentais. A proteção das extremidades da molécula de RNA, para impedir que radicais livres arranquem informação importante, e a remoção dos introns. Para cada uma dessas situações, nós temos mecanismos muito interessantes de execução. Então, a proteção das extremidades se dá a partir de procedimentos enzimáticos. Existem duas enzimas extremamente importantes que atuam sobre a molécula de RNA recém-transcrita, de modo a proteger as extremidades dessa molécula, que são as partes da molécula que são mais frágeis e que são mais suscetíveis à atuação dessas espécies reativas de oxigênio. Então, essas duas enzimas se chamam poli-A polimerase e 5-metilguanosina transferase. Então, a primeira enzima se chama poli-A polimerase e a segunda enzima se chama 5-metilguanosina transferase. A 5-metilguanosina transferase é uma enzima que, como o próprio nome sugere, é capaz de transferir
um grupamento metilguanosina para a extremidade 5' da molécula de RNA. Esse grupo metilguanosina, ao ser colocado na extremidade 5' da molécula de RNA, forma na molécula de RNA o que a literatura adora chamar de cap, que pode ser traduzido como boné ou chapéu. Funciona como uma capa protetora dessa extremidade. E uma vez que esse cap, que esse grupamento metilguanosina, tenha sido transferido para a extremidade 5' da molécula de RNA, o que acontece com essa extremidade do RNA é o que nós chamamos de impedimento estéreo. O que acontece com essa extremidade é que, a partir desse momento, essa extremidade se torna absolutamente incapaz de reagir com qualquer outro grupamento químico, de realizar qualquer outro tipo de ligação química. É uma extremidade que se torna quimicamente estéril e, portanto, protegida da atuação dos radicais livres. A atuação desse cap é definitiva, e uma vez que esse cap é colocado na molécula, nada mais consegue interagir com essa extremidade 5', o que significa dizer que as espécies reativas de oxigênio não conseguem mais interagir com a extremidade 5'. O problema da atuação da enzima 5-metilguanosina transferase é que, como o próprio nome sugere, ela só é capaz de atuar na extremidade 5'. Essa enzima não consegue atuar sobre a extremidade 3', o que significa dizer que, para essa outra extremidade, a gente precisa da atuação de outra enzima, que é a tal da poli-A polimerase. A atuação da enzima poli-A polimerase é diferente da atuação da enzima 5-metilguanosina transferase. Ao invés de adicionar um só agrupamento, ao invés de adicionar um só cap na extremidade, o que a enzima poli-A polimerase faz é a produção do que nós chamamos de cauda poli-A. A cauda poli-A nada mais é do que uma enorme sequência de nucleotídeos que apresentam como base nitrogenada a adenina. E aí centenas de nucleotídeos com base nitrogenada adenina são adicionados a essa extremidade 3' da molécula de RNA recém-transcrito. E a partir daí a gente diz que essa extremidade da molécula se tornou quelada, houve uma quelação. O que quer dizer esse termo? Significa dizer que a gente tem outra coisa que está ligada à extremidade 3' e não as espécies reativas de oxigênio. É interessante a gente perceber, entretanto, que essa quelação não é um procedimento tão definitivo quanto a adição do cap na extremidade 5'. Uma vez que o cap é adicionado à extremidade 5', as espécies reativas de oxigênio se tornam incapazes de atuar sobre essa extremidade. Mas a extremidade 3', que tem cauda poli-A, continua sendo atacada pelas espécies reativas de oxigênio. A diferença é que quem está sendo atacado aqui é a própria cauda poli-A. E a presença de centenas de nucleotídeos com informação adenina protege essa extremidade, porque sempre que um radical livre ataca essa extremidade, o radical livre ataca um nucleotídeo que possui adenina. E essa adenina acaba sendo arrancada da molécula de RNA. Mas a gente ainda tem centenas de outras adeninas, centenas de outros nucleotídeos com essa informação, que vão ser atacados e vão ser atacados no lugar da informação definitiva, no lugar da informação que estava presente no transcrito inicial. Então, a cauda poli-A é atacada com o objetivo de proteger a informação que está presente na molécula de RNA recém-transcrita. Então, funciona mais ou menos assim. Imaginem que nós estamos olhando aqui para um segmento de informação de RNA que acabou de ser transcrito de um gene de DNA. Então, o processo de transcrição já aconteceu. A molécula de RNA polimerase já atuou sobre o DNA, identificou o gene a partir do sítio promotor encontrado na primeira região reguladora, foi capaz de atuar sobre a fita molde do DNA, gerando uma molécula de RNA complementar à fita molde e que possui exatamente a mesma informação da fita codificadora. Se isso que eu acabei de dizer para você não fez sentido, então recomendo fortemente que você dê uma olhada no nosso último vídeo antes de avançar para cá. Se você conseguiu entender perfeitamente, vamos para frente. O que nós estamos olhando aqui é uma molécula de RNA recém-transcrita, que tem uma extremidade 5' e tem uma extremidade 3'.
O que vai acontecer com essa molécula agora é a adição de um cap na extremidade 5' ó. Então, existe uma molécula que é colocada aqui na extremidade 5', que funciona de fato como um capacete protetor. Ele envolve a extremidade 5' e não deixa mais nada atuar aqui. As espécies reativas de oxigênio não conseguem mais atacar essa extremidade. É o que a 5-metilguanosina transferase faz. Ela transfere um grupamento metilguanosina para a extremidade 5' da molécula, protegendo essa extremidade. O que acontece na outra extremidade, na extremidade 3', é um processo diferente. A enzima que atua aqui se chama poli-A polimerase, e o que a enzima poli-A polimerase faz é adicionar uma sequência quase que interminável de adeninas. Então, o que nós estamos vendo aqui é a cauda poli-A, e ela está presente aqui para que ela seja atacada. E sempre que uma adenina dessas é arrancada, a espécie reativa de oxigênio vem e ataca ela, o nucleotídeo com essa informação é arrancado, mas a informação original permanece preservada aqui nessa molécula de RNA. Então, mais uma vez, a gente tem na extremidade 5' a atuação da enzima 5-metilguanosina transferase, que transfere um grupamento metilguanosina para a extremidade 5' e provocar aqui o que nós chamamos de impedimento estéreo. Do outro lado da molécula, na extremidade 3', a enzima que atua se chama enzima poli-A polimerase. E o que ela faz nessa extremidade é adicionar uma cauda poli-A, uma sequência enorme de nucleotídeos que possui como informação a adenina. E isso aqui a gente chama de quelação. O objetivo da presença da cauda poli-A é que a cauda poli-A seja atacada, e não a informação que estava presente no gene, que foi transcrita em RNA e que vai ser traduzida em proteína. Então, isso representa um processo importante de processamento da molécula de RNA mensageiro recém-transcrita, a proteção das extremidades. Entretanto, a proteção das extremidades não é o único evento de processamento e maturação importante da molécula de RNA. Além da proteção das extremidades, é preciso que exista ainda a remoção dos introns e a reconexão dos exons. Então, imaginem aqui essa mesma molécula. O que nós estamos vendo aqui é, em azul, nós temos exons, em vermelho, nós temos introns. É a mesma informação, ela só está sendo destacada aqui para a gente o que é intron e o que é exon. O que é intron e o que é exon. Em azul, exons, em vermelho, introns. O que vai acontecer com os introns? Eles vão ser removidos da molécula e os exons serão reconectados. Esses introns aqui vão ser lançados no citoplasma, vão ser lançados no interior da célula e vão ser degradados, obviamente, pelas espécies reativas de oxigênio. Os nucleotídeos e as bases hidrogenadas serão reaproveitados para a formação de outras moléculas de RNA. O que vai acontecer com esse material aqui é que ele vai ser encaminhado para o ribossomo para que então possa haver a tradução. No final das contas, a molécula final de RNA que a gente tem é mais ou menos assim. É uma molécula de RNA que é um transcrito do DNA que não tem mais os introns, possui apenas exons que já foram reconectados entre si, possui na extremidade 5' o grupamento metilguanosina, que formou o cap e provocou impedimento estéreo, e possui na extremidade 3' a cauda poli-A. Então, essa aqui é, então, a molécula de RNA madura, que pode, então, migrar em direção ao ribossomo, onde vai haver o processo de tradução. Aqui tem mais um esquema mostrando para a gente, mais uma vez, a mesma coisa. A gente tem aqui uma molécula de RNA, na extremidade 3' houve a formação da cauda poli-A, na extremidade 5' a gente vê o grupamento 5-metilguanosina transferase. A gente está vendo aqui também sendo destacados os exons e os introns, e o que vai acontecer é a remoção dos introns e a reconexão dos exons. E essa molécula de RNA, então, que só possui exons, possui a extremidade 5' com impedimento estéreo e possui a extremidade 3' com a cauda poli-A, essa molécula aqui é que a gente chama de molécula de RNA
madura. É a molécula que está pronta para ser encaminhada ao citoplasma, pronta para ser encaminhada ao ribossomo para que possa haver a tradução. O nome dos eventos de proteção, o termo dado aos eventos de proteção das extremidades da molécula de RNA é processamento. Então, sempre que vocês ouvirem falar em processamento do RNA, processamento se refere ao evento de proteção das extremidades, a atuação das duas enzimas, 5-metilguanosina-transferase e poliapolimerase. Por outro lado, o nome dado ao evento de remoção de introns da molécula de RNA e subsequente reconexão de exons, esse evento se chama splicing. E tal qual aconteceu com o processamento, o splicing também é produto da atuação de moléculas com função enzimática. No caso do splicing, quem realiza não são, na verdade, proteínas. Quem realiza o splicing são moléculas de RNA que possuem função enzimática. Essas moléculas de RNA que possuem função enzimática e que são responsáveis pela realização do splicing, a gente chama de riboenzimas ou ribosimas. As ribosimas são, então, as biomoléculas responsáveis pela realização do splicing. E, embora as ribosimas possuam função enzimática, as ribosimas não são proteínas. São moléculas de RNA que conseguem exercer essa função especial de enzimas. Existem 6 ribosimas que são responsáveis pelo processo de splicing, e elas são chamadas de U, e são numeradas de 1 a 6. Então é muito simples. Existe uma ribosima U1, U2, U3, U4, U5 e U6. O nome dado a cada uma dessas ribosimas é muito simples. Como é que essas ribosimas vão atuar? Elas vão, primeiro de tudo, reconhecer a presença do intron, e aí duas ribosimas vão se ligar em pontos específicos desse intron. Depois que as ribosimas se ligam em pontos específicos desse intron, vai haver a quebra da ligação fosfodiéster de um intron com o exon que se encontra anteriormente a ele. Essa extremidade solta, então, vai ser forçada a se ligar no ponto onde havia outra ribosima, e esse evento dá origem a uma estrutura que é muito semelhante a um laço, né? A gente chama de LARIO. A formação do LARIO é essencial e é característico do processo de splicing. Uma vez que o LARIO se forma, o intron ligado a esse exon se torna extremamente instável e eventualmente acaba se desconectando desse exon, o que permite que um exon se ligue ao outro e que esse LARIO, que só possui informação referente a intron, seja então degradado. O reconhecimento do intron se dá pela presença de estruturas muito específicas. Então, um intron é reconhecido por ribosimas por conta de 4 regiões principais que todo intron possui. Todo intron possui, na extremidade 5' a sequência GU, então é muito comum que os introns comecem com essa sequência, GU, com o par GU. Além disso, a gente encontra em todo o intron, logo depois do par GU, do par inicial, uma região rica em pirimidinas, né? Uracila e citosina, uracila e citosina, uracila e citosina. No meio dessa sequência, dessa região rica em pirimidinas, a gente encontra o que a gente chama de purina intermediária. Então, é uma adenina ou guanina que se encontra isolada aqui no meio dessa região rica em pirimidinas. E, por último, geralmente, todos os introns acabam com o par AG. Então, essas 4 características, presença do par GU na extremidade 5', presença do par AG na extremidade 3', presença de região rica em pirimidinas e presença de uma purina intermediária, acredita-se que a presença desses 4 elementos é o que permite que as ribosinas reconheçam um intron como sendo um intron, para que então essa informação seja arrancada da molécula e o restante possa ser reconectado, né? Esse exon consiga se ligar a esse exon. Então, eu acredito que eu tenho um vídeo aqui que vai ajudar a gente a entender melhor como é que esse processo de splicing acontece.
Então, o que nós vamos ver é a molécula de RNA, que possui intron e exons. Nós vamos ver o spliciosomo. Spliciosomo é o nome dado à união de todas as ribosimas. Quando todas as ribosimas estão juntas, elas formam um complexo chamado spliciosomo, que é o responsável pela ocorrência do splice. Então, o que nós estamos vendo aqui é a molécula de RNA e a gente vai avançar. No primeiro exon, a gente tem aqui o cap na extremidade 5', a gente tem o PAR-GU dando início ao intron, a gente tem aqui a purina intermediária, a gente tem aqui a região rica em pirimidinas e a gente tem o PAR-G fechando o intron. A gente tem outro exon e logo depois desse outro exon, o que a gente vê aqui é a cauda poliar. Então, o que vai acontecer é que uma primeira ribosima vai se ligar no PAR-GU, outras ribosimas, então, vão começar a se ligar e vão formar um complexo que, com gasto de energia, vão forçar esse intron a formar o LARIO, a formar o laço. Então, conforme outras ribosimas vão se ligando a esse complexo, que vai havendo aí uma mudança de conformação tanto da molécula de RNA como do spliciosomo, que vai forçar a quebra da ligação fosfodiéster entre esse intron e esse exon, com gasto de energia. Então, o que a gente vê aqui é a molécula de ATP sendo quebrada, e aí o PAGU é forçado a se ligar à purina intermediária. E depois, com gasto de energia novamente, a segunda ligação fosfodiéster é quebrada pelo spliciosomo. Agora, esse intron já está livre e os dois exons puderam ser reconectados. Esse RNA, então, maduro, vai ser encaminhado ao ribossomo, onde vai haver o processo de tradução. Ele agora só tem exons, continua tendo o cap, continua tendo a cauda poliar. O spliciosomo é desfeito, porque as ribosimas podem ser reaproveitadas em outros eventos de splicing, e o destino desse intron é, eventualmente, ser degradado, e os nucleotídeos serão reaproveitados para a formação de outras moléculas de RNA. Aqui a gente tem mais uma animação que mostra para a gente como é que funciona o evento de splicing. Então, o que a gente está vendo aí é a transcrição. Em vermelho, nós estamos vendo a molécula de DNA. Essa molécula azul é a RNA polimerase, que vai caminhando pela molécula de DNA, atuando sobre a fita molde do DNA, dando origem a um transcrito em RNA que tem informação complementar à fita molde. Então, nós vamos vendo aqui a RNA polimerase caminhando pelo DNA e produzindo uma molécula de RNA. Na molécula de RNA, nós estamos vendo aqui fita amarela e fita vermelha para poder indicar para a gente o que é exon e o que é intron. Em amarelo, exon, em verde, intron. E aqui em amarelo, outro exon. O que a gente vai ver acontecer é que as ribosimas, aquelas moléculas de RNA com função enzimática, vão reconhecer o intron e vão forçar o intron a formar um LARIO, um laço, que vai se tornar instável. Esse spliciosomo atuando sobre o intron vai quebrar as ligações fosfodiéster entre o intron e os dois exons. Esse intron vai ser removido e os dois exons serão reconectados. Aqui o que nós conseguimos perceber é uma enorme molécula de RNA que possui vários introns. Percebam que vários spliciosomos podem se formar simultaneamente. Eles vão formar em cada intron um LARIO. Esse LARIO vai se tornar instável, vai ser arrancado da molécula de RNA, os exons são reconectados e os introns são arrancados da molécula. Mais uma vez, o destino do intron é ser degradado para que os nucleotídeos sejam reaproveitados, enquanto que o destino desse RNA final, que só tem exon, é ser encaminhado ao ribossomo para que possa então ser traduzido em proteínas. Vale ressaltar ainda que, embora esse mecanismo que eu acabei de apresentar para vocês seja um mecanismo geral de processamento e maturação de RNA, principalmente em eucariotos, existem alguns tipos de seres vivos que são capazes de realizar outras modalidades de splicing. Essas outras modalidades de splicing especiais a gente chama de auto-splicing e de splicing alternativo ou diferencial. Auto-splicing é muito fácil de entender.
Auto-splicing é um splicing que ocorre de maneira independente de spliceossomo. Então, o que acontece é um processo autocatalítico em que o intron, sem a necessidade de ribozimas, é naturalmente arrancado da molécula de RNA e os exons podem então ser reconectados. Splicing alternativo ou diferencial, por outro lado, se refere ao fato de que em algumas espécies, especialmente de bactérias, o que pode acontecer é a remoção de alguns introns, mas não de todos. Ou pode acontecer a remoção de todos os introns de uma molécula de RNA, ou a remoção de nenhum intron da molécula de RNA, uma vez que uma mesma molécula de RNA mensageiro pode ser processada de diferentes maneiras. Então, existem várias possibilidades de conformação dessa molécula de RNA. Então, imagine um RNA que tem 3 exons e 2 introns. Se essa molécula de RNA tivesse os 2 introns arrancados e os 3 exons reconectados, essa molécula de RNA vai ser capaz de dar origem a uma proteína. Se essa mesma molécula de RNA tiver apenas um dos introns arrancados e outro conservado, a proteína a ser formada a partir dessa informação é diferente. Se essa mesma molécula de RNA tiver os seus 2 introns conservados e nenhum deles arrancado, a proteína produzida a partir dessa informação vai ser diferente novamente. Então, algumas espécies bacterianas conseguem modular quais introns são removidos ou quais introns permanecem na molécula de um mesmo gene, de um mesmo RNA recém-transcrito. E a partir daí, utilizando a mesma informação gênica, dar origem a diferentes proteínas. Então, não é algo que acontece com todos os seres vivos, não é algo que acontece de maneira geral, principalmente em eucariotos. O que ocorre em eucariotos é a regra geral que eu acabei de explicar, os mecanismos gerais de processamento de splicing utilizando spliceossomo, em que todos os introns são sempre removidos. Mas é importante ressaltar que existem algumas situações especiais. Então, espero que tenha sido produtivo. Eu entendo que essa aula pode ter sido um pouquinho mais complexa, então, por favor, se tiverem qualquer dúvida, não deixem de me perguntar, ok? Muito obrigado a todos vocês e em paz, que o Senhor vos acompanhe sempre.